TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Na Independente, Esportes em Desfile. Agora 2h09, 19 graus, 1/10 a temperatura. Uma boa tarde para você, uma ótima segunda-feira, 1º de outubro de 2012. A Pomedil, se você busca qualidade e preço baixo na hora da manutenção, venha para o concessionário Mercedes-Benz, a Pomedil, em Lajeado na BR-386, quilômetro 347, Telepeças 3726-8040. Rock Tratores, concessionária Budni, RST 453, quilômetro 28 no bairro Floresta. O telefone da Rock Tratores é 3748-0597. Assine agora a NET e acompanhe as emoções do Brasileirão 2012. Ligue 10-621 NET, o mundo é dos NETs. Lojas Prata, jeans a preço de fábrica, jeans masculino a partir de R$ 49,00, feminino a partir de R$ 59,00 e o primeiro pagamento para dezembro. Lojas Prata, sua vida nos inspira. Nós estamos de volta pela Rádio Independente e também pela TV Informativo no canal 20 da NET. O programa vai para o ar às 6h30 da tarde. Lá na TV Informativo, você pode acessar o programa pelo tvinformativo.com.br. O Arroz nas filmagens e o Luca Lunardi na parte técnica. Falamos bastante do Grêmio nessa primeira parte, é claro que a gente pode falar mais no segundo bloco do programa, mas o Inter marcou passo de novo, né? E a desculpa que o Inter tinha nos outros jogos, o Cruzeiro também tinha no jogo do sábado, né, Deus? Desfalques. Completamente desfalcado. O Cruzeiro tinha 8 jogadores que não estavam em campo. E o Internacional tinha quantos? Dos chamados titulares? O do Alessandro ficou e fora. E o Juan, né? que eles consideram titular porque 45 minutos ele jogou e foi contratado para isso. Então o Inter tinha 2 jogadores fora do grupo considerado bala contra as dificuldades todas do time do Cruzeiro. Eu não sei, eu achei um jogo... Ele teve mais que 90 minutos, de tanto que se arrastou. Foi ruim o jogo. Foi um jogo daqueles assim que deu até prorrogação e parecia que não ia terminar mais. E podia ter sido pior, né, mas porque o Borges desperdiçou um pênalti. No primeiro ele até fez, depois mandaram voltar a cobrança, ele teve que bater de novo e aí ele, olha, foi muito parecido, bem semelhante com o que ele fez na decisão do primeiro turno do Gauchão, no ano passado. Contra o mesmo time. Contra o Inter, né? Eu acho que só não foi pior porque o Muriel fez algumas defesas importantes. O Damião conseguiu produzir alguns arremates bons para o Internacional, que levaram muito perigo. O goleiro Fábio achei que foi muito bem. O próprio Moleda, eu acho que na vontade, ele até deu uma entregada, mas na vontade ele conseguiu se superar. Agora, de resto, gente, Lucas Lima entrou razoavelmente bem no segundo tempo. O Ney é uma desgraça, né? O Ney tá muito... O que caiu o futebol do Ney... Porque o Ney nunca foi um primor de qualidade técnica, mas ele sempre foi um jogador que chegou na frente, que marcou bem. Na imposição física ele conseguia se superar. Exato. E, aliás, o destaque dele era esse, né? A velocidade, que chegava bem, era rápido para recompor também. Não sei o que aconteceu com o Ney. Essa é a dificuldade do jogador que não tem técnica, mas o jogador que tem muita força... Se num determinado momento ele perder essa força, ele não tem outro recurso. Ele não tem bom domínio de bola, ele não tem boa saída, ele tem força. É a mesma coisa você pegar e tirar... É o que vai acontecer com o Pará e com o Anderson Pico. E tira principalmente com o Pico. Tira a velocidade do Leandro, é outro que não vai jogar, né? É isso aí. Porque é a única característica que tem. É jogador de velocidade, de imposição física, e quando isso por um motivo ou outro não tem... Aí tem dificuldades. Agora o Bolívar volta, né? Titular. Ele tinha razão, o Bolívar. Ele foi se condicionar porque ele sabia que ia ser titular, né? O Inter sábado, ele foi tão mal, ele jogou tão pouco, que o principal jogador não conseguiu jogar também, o Fred. Disparado o melhor jogador do Internacional nas últimas partidas, o Fred não conseguiu produzir absolutamente nada para o time do Internacional no sábado. Fred que vinha sempre jogando muito bem, né? Não, melhor jogador do Internacional disparadamente. E o Dátalo, mas se manifestou dizendo de que ou o Inter dá um jeito, porque quando ele veio para o Brasil, não avisaram ele sobre essa situação de que só pode jogar 3 estrangeiros. Ele não foi avisado. E aí ele disse que realmente ficou muito chateado, Só né, que com essa quando ele veio, atual. Felipe, não havia o Forlan.
Não havia, né, Moisés? Mas já tinha 3 estrangeiros, né? E aí ele citou a questão do Bolatti. Ele disse, olha, fiquei muito triste quando cheguei aqui e o Bolatti foi meio que colocado de lado, né? Porque ele até então era relacionado e quando veio o Dátulo, eles afastaram o Bolatti, pelo menos das relações. Ele disse que ele não aguenta mais ir para a lista e não vê o nome dele relacionado. Então ele disse que ele está focado no Internacional, mas que o Inter tem que dar algum retorno para ele até dezembro, senão ele vai pedir para sair. O D'Alessandro, ele acusou esse probleminha no aquecimento ou ele já havia uma possibilidade dele não estar em condições? Sexta-feira. Errou o Inter. Não, o 19º jogador deveria ser o Dátulo a viajar então. O Fernandão foi bastante perguntado em relação a esse assunto, sobre o D'Alessandro, Jaci. Ele tentou remendar de tudo que foi maneiro e não convenceu ninguém. Houve um erro, porque se o jogador já foi para lá com essa possibilidade, tu sempre relaciona um a mais. Prevenção. Relaciona um a mais justamente na vaga do cara que está meia boca. E te diria o seguinte, sairia jogando, assim, pelas opções. Exato, porque era o único que tinha as condições de... Porque mas não vem jogando. Sim, mas é o que está, o que tem a característica ali. E aí deu uma de Celso Roth, jogou com... Botou mais um volante, né? E Felipe, não era um time que está jogando Campeonato Gaúcho, que foi até Minas. O Inter é um time milionário. Exato. O Inter é um time com mais de 100 mil sócios. O Inter é um time que coloca um cara a mais na delegação, ele não sente isso. Isso é normal. Então tem que haver esse planejamento. Como não vai? Como não viaja? Pelo menos, sei lá, sexta-feira à noite embarca o Dátulo. Manda alguém para lá. Óbvio, não, mas o jogo foi... Mas tinha todo o tempo do mundo para poder botar esse jogador lá. Mas, Jaci, o Inter não quer publicamente assumir isso, até para não criar uma intriga com o jogador. O Dátulo está descartado. Não, eu até para mim é isso. Eu até te diria que sim, né? É um jogador que serviria para o Grêmio. Não, ele serve em vários times, né? É que o Inter tem o problema de... Não, fala pela rivalidade. Hoje ele serve até no Inter. Claro, sábado serviria. Exato. Jogaria, com certeza. O Inter não tinha jogador para colocar na armação. Tanto é que colocou o Elton e não foi bem, né? Não, e o Inter agora não é a função, né? E o Inter agora está começando a falar nas possibilidades de poupar alguns jogadores para a próxima rodada. Tá, então ela tirou a toalha, né, Moisés? Mas poupar para usar eles quando? Pois é, não, aí é que tá. Fazer um rodízio, alguma coisa nesse sentido. Não, só um pouquinho, né? Mas aí é brincadeira. O Inter tem... A próxima competição do Internacional é o Gauchão do ano que vem. Vai poupar. Não tem jogador já se poupando que chega. O Forlan não está se poupando. Mas... Olha, lamentavelmente, esse é um ano desastroso para o Internacional. Agora tem uma informação que é agravante. O Grêmio, ele tem que abrir o olho porque o Vasco já está a 3 pontos dele. Isso aí. Se ele piscar, o Vasco passa. E o Vasco contratou um treinador que, na minha opinião, é um dos melhores do momento no futebol brasileiro, que é o Oliveira, que estava no Curitiba. Que é muito bom treinador e está ajustando o Vasco destroçado o Vasco da Gama. Se o Grêmio piscar o olho, o Vasco passa. O que eu vou falar da campanha do Inter, então? Que está 9 pontos atrás do Grêmio. É o momento para jogar até quem está com a perna quebrada. Coloca todo mundo. O Grêmio que trate de ganhar do Cruzeiro, né? Mas óbvio. Porque se não ganhar do Cruzeiro... Atlético de Goiás está rebaixado. Já vai bater o desespero, né? Lá, mas está rebaixado já assim. Vai ganhar o jogo. Não, a tendência é... Mas o Atlético? Isso. Moscado. O Grêmio é que não pode pensar no que vai acontecer com o Vasco, porque a vantagem, na verdade, é o seguinte: o Grêmio precisa vencer o próximo jogo e contar com o tropeço do Vasco, para ficar melhor ainda. Porque se o Vasco vencer, o Grêmio também vencer, o Grêmio continua fica igual, mas ainda não pode piscar. Então, quer dizer, tu não pode dar chance para o azar. E o Grêmio já está dando a 3, 4 rodadas chance para o azar. Não ganha mais. E aí vem aquela coisa, tu soma um ponto. O Inter tem 11 empates, são 33 pontos. O Inter ganhou 11, com 11 empates. É brincadeira. Empatando, tu não vai para... Tu não anda. Não consegue. Que nem diz outro, tu empaca. Fica marcando passo ali. O Grêmio empatou 3 seguidas. Pois é. O Grêmio estacionou. Foram 9 pontos. Tem 6 que sumiu. O Grêmio estacionou e o Vasco cresceu. E aí é por isso que existe essa diferença do Fluminense com o Grêmio. O Inter agora vai pegar o Santos fora de casa. É terrível. Nunca ganhou na Vila Belmiro pelo Campeonato Brasileiro. Sem o Neymar, né? Mas é um perigo ultimamente. O Grêmio sem o Santos sem o Neymar ganhou do Grêmio. 1-0. Sem o Neymar e sem menos 1, né? Não tinha... Então... Cada tempo... O tabu foi quebrado ontem, mas que o Grêmio nunca ganhou do Santos quando estava o Neymar. O Grêmio ganhou ontem do Santos quando estava o Neymar. Estava 1-0.
Ele depois empatou quando não estava mais o Neymar. O Grêmio, Jaci, ele vem de 3 partidas que, se tu analisares, elas causam um certo trauma. Primeiro, o jogo contra o Flamengo estava encaminhado para a vitória. Encaminhado. O Grêmio estava na frente e estava encaminhado para a vitória. O jogo contra o Atlético Mineiro, mesmo sendo fora, as principais chances de gol claro, foram do Grêmio. Jogo à feição. Ontem, Felipe, o jogo estava ganho e com um jogador a mais. Muita gente fala o seguinte, ó, o Zé Roberto e o Elano ajeitaram o meio de campo do Grêmio. Até eu concordo, porque foi através da chegada deles que o Grêmio evoluiu. Agora a pergunta que eu faço é a seguinte, qual foi a última boa partida do Zé Roberto e a última boa partida do Elano? Eu tô na tua linha de raciocínio, mas aí... Só que os 2 últimos gols saíram do pé do Elano. Quem é que tu vai buscar para fazer alguma coisa a mais? O Elano ele ainda tem essa diferença, mas porque ontem, por exemplo... foi o Zé que cobrou, né? A falta. Mas ontem, por exemplo, o Elano deu uma enfiada de bola pro Leandro que foi maravilhosa. Né? O garoto que se atrapalhou. O problema é que não isso tem ele opção, tem. né? Por quê? Porque ele sabe, ele tem qualidade. Porque se o Grêmio não tivesse o Elano e o Zé Roberto, principalmente o Elano, tava pior. O Grêmio hoje estava disputando vaga na Sul-Americana. Isso ninguém questiona, só que tem algumas coisas, por exemplo, assim... O grupo é fraco. Para se ter uma motivação pro ano que vem, o Zé Roberto se projeta ele como um titular do Grêmio pro próximo ano? Ou daqui a pouco ele pode ser titular, mas tem que ter uma reposição boa para ele? Essas coisas o Grêmio vai ter que começar a analisar. Se o Grêmio for para Libertadores, ele permanece, né? É o acordo que ele tem. O que o Grêmio precisa, na verdade, é ter um plantel com mais qualidade, né? Quando tu tem que buscar no banco, de repente tu busca com mais qualidade, né? Então, o treinador fica com as mãos amarradas também para poder trocar. Fica lá com... e esses todos eram titulares quando começou a competição. Então, não é fácil. Só que o questionamento maior, Moisés, do empate contra o Flamengo e do empate contra o Atlético Mineiro, ele está relacionado com o seguinte: se o Grêmio tivesse ganho ontem, aqueles 2 empates não estariam fazendo tanta falta como agora. Por quê? Porque daí de 9 tu faz 5, né? Exatamente. Quer dizer, porque empatar com o Atlético Mineiro lá em Minas, mesmo que tu teve 2, 3 situações, pelo que se apresentou o jogo, não é o fim do mundo. Mas olha o que é preocupante. O Grêmio venceu por 1-0 na Sul-Americana e não chutou nenhuma bola em gol. O gol foi de cabeça. O Grêmio não teve... Quer dizer, o Grêmio no meio da semana tomou um sufoco. Mas olha... Um sufoco do time e o resultado foi injusto. A vitória do Grêmio na Sul-Americana no meio da semana. Foi injusto. Então o Grêmio já está devendo, não é só no Campeonato Brasileiro, é na sequência de jogos que o Grêmio está com essa dificuldade. O Inter, nesse conjunto aí, ele está melhor, porque de 9 pontos ele conquistou 5, né? Ele empatou com o Cruzeiro, empatou com o Sport e ganhou o jogo do Bahia. Isso aí. Tudo bem que 2 jogos foram em casa, né? O Inter pode melhorar bastante essa média agora no fim de semana. Mas o Grêmio já teve um jogo em casa, agora vai para outro em casa, onde ele tem que fazer. E se não fizer contra o Cruzeiro, aí até vai ficar perigo a Libertadores. Se não ganhar sábado do Cruzeiro. Com certeza.